E é com muita alegria que nós iniciamos mais um episódio do nosso Hopecast. E hoje nós estamos aqui com dois convidados mais que especiais, que é o Levi e a Priscila, que eles são missionários barra pastores, né? Da igreja lá em Bimirim, sertão do Pernambuco. E eu acho que vai ser uma conversa muito boa para a gente estar conversando um pouquinho sobre como é o campo missionário e um pouquinho também da história, trajetória de vocês até chegar aqui hoje, né? Vocês quiserem se apresentar, falar o nome, um pouquinho de vocês, fiquem à vontade. Paz, também quero agradecer, né? Agradecer a oportunidade da igreja aqui em Monte Oreb, tá participando, a Gabi, o convite, né? Todos vocês que vão ver esse podcast também. Meu nome é Levi, eu sou do Espírito Santo do Pinhal, 41 anos de idade, desde 2012 envolvido com a obra do Senhor, desde 2014 envolvido com missões, com a obra missionária, e é isso. Eu, Priscila, né? Nasci num lar evangélico, filha de pastor, e agora estamos aqui, né? Dedicando a vida a missões, e mãe de 3, e estamos aqui, graças a Deus. E aí a Priscila já começou falando, né, sobre nascer no lar cristão. Vocês nasceram no lar cristão, como é que foi? Teve um momento de rebeldia, deu uma fugida da igreja, um momento de conversão de vocês, contem um pouquinho. Eu nasci num lar evangélico, né? Família de pastores, meu pai pastor, meus tios, todo mundo ali, os tios tudo pastores. Aí eu cresci na juventude, com 20, 19, acho que foi com 20, eu me afastei, passei um período fora, aquele período de rebeldia, né? Passei fora e foi nesse processo que eu conheci Levi. Aconteceu. Não, a minha família não foi de lar cristão, nenhum da minha família. A minha mãe se converteu, né, no meio do processo, depois a minha irmã se converteu. Eu tinha os meus 15, mais ou menos, 16 anos de idade, quando elas se converteram. E eu vim conhecer o Senhor quando eu já tinha uns 21 não, 26 anos de idade. Com 21 anos de idade, na verdade, eu afundei no mundo, né? As coisas ruins que o mundo nos oferece. E com 26 anos de idade, o Senhor me chamou para a salvação. Foi quando eu me converti no Senhor. E, Pri, você teve um momento de rebeldia, né, deu uma fugida da igreja. E como que foi o seu retorno? Você conheceu o Levi nesse período, né? Nesse período, ainda passei o namoro e o primeiro ano de casamento nosso afastado da igreja. É igual eu sempre falo, é aquele afastado da igreja, mas você não perde o temor. Não é aquele vou para o mundo e ali eu me jogo. Não, eu sempre sentia, né, um temor ao Senhor. Mesmo quando pecava, fazia, você sentia a presença do Senhor te olhando. Não era algo assim, aquele negócio que você realmente... Não pecava gostoso. E como eu cresci também numa igreja... Minha família é da Assembleia de Deus, uma igreja mais tradicional. Então, quando eu saí, assim, eu tive dificuldade de usar, na época, blusinha, sem alça, muita coisa ainda que eu tinha dificuldade, que nem era pecado, era tradição. Mas eu passei esse tempo fora, porém, foi um período que... eu falo assim, que nessa fase que a venda dos meus olhos caiu e eu aprendi muita coisa também, né? Até um encontro real com o Senhor, porque você é filho de pessoas evangélicas, você é filho de pastor, mas isso não quer dizer, né, que você realmente teve um encontro com Deus. E foi depois disso que eu tive um encontro com Deus. Foi depois de alguns processos na nossa vida, primeiro ano de casamento, que eu realmente vi que a única solução, o único salvador da minha vida era Deus. Porque até então era um pouco Levi. Coloquei Levi como pedestre, ele foi meu primeiro namorado. Primeiro namorado e já casaram. Já casamos, eu namorei com 20 anos. Eu era muito... tinha 26. 24 anos, 4 anos mais velha. Primeiro namorado, porque eu era bem obediente. Meu pai falou não podia, então a gente foi aí, com 20 anos. E vocês se conheceram como? Quer falar? Pode falar. Ele morava no bairro da minha casa, na outra rua. Aí, pegaram amizade, se conheceram? Ele ia lá, conhecia algumas pessoas da rua da minha casa e ali a gente se conheceu. Ah, sim.
E, Levi, quando você teve um encontro com Jesus, assim, porque vocês se conheceram, namoraram, casaram, aí no primeiro ano de casamento, que aí teve um encontro real os dois. Foi ao mesmo tempo ou foi um primeiro que o outro? Que realmente teve um encontro com Jesus? Não, ela estava voltando, né, para a igreja. Foi em 2008, quando ela aconteceu isso. Ela estava voltando para a igreja, tendo esse encontro com Jesus e retornando para a igreja. E eu foi num processo, foi dia 13 de janeiro de 2009, quando eu estava sendo levado pela polícia para o tráfico de drogas. Na verdade, foi antes da abordagem policial que aconteceu, né? A minha mãe já vinha orando pela minha vida, o pai dela pela vida dela, né? Porque ela estava afastada da igreja. Então, assim, imagino que Deus estava movendo alguma coisa na nossa vida. E antes dessa abordagem, que eu seria levado pelo presídio, eu ouvi a voz de Deus de forma audível. Eu era muito duro com a igreja, na verdade. Muito duro com a minha mãe. A minha mãe sempre queria trazer algumas irmãs aqui em casa. Meu pai já tinha ido embora de casa, né, por conta de problemas com ela também, que ela teve. Ele arrumou outra mulher, foi embora de casa. E aí eu era o homem mais velho, né? Na verdade, o único homem, né? Porque eu sou o irmão mais velho, só tenho uma irmã, então assim, eu tomei conta do recinto, mesmo a minha mãe sendo cristã. Então ela sempre queria orar e levar algumas irmãs para dentro de casa, ela sempre orou pela minha vida. E eu, nossa, a senhora trazer alguém aqui, eu vou colocar vocês para fora. Não vou sair não. Eu era complicado com a igreja. O pai dela tentava uma abertura, muita gente tentou. Algumas pessoas conseguiram falar do evangelho para mim antes, né? Mas coisas assim que não ficam no coração da gente. E nesse momento, dia 13 de janeiro de 2009, eu ouvi a voz de Deus audível, antes da polícia me parar e pegar com 2 quilos de maconha e levar para o presídio. Deus, assim, ele sabe que a gente é fraco, sabe do nosso pecado. Para mim, o que aconteceu foi a manifestação da misericórdia de Deus, né? Algumas pessoas, assim, em primeiro momento, pensam, o castigo de Deus chegou, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas eu acho assim, hoje entendendo a palavra de Deus, ninguém vai a Cristo nem pelo amor, nem pela dor. Nós vamos pela Cristo pela graça, né? Salvação é pela graça, né? Quanta gente, pessoas que eu ouvi passar dores piores que a minha, ouvi falar de Jesus e a dor não bastou para elas, continuam com o coração endurecido. Então, o Senhor teve misericórdia de mim e me chamou nesse dia. Eu ouvi a voz de Deus. Porque para mim, tanto ela como o pai dela, a minha mãe e a mãe dela, pessoas que iam para a igreja, era só um ato de escolha. Eles escolheram gastar a vida deles sendo religiosos. E você tinha, assim, um bloqueio, preconceito com a igreja mesmo, por algum motivo? Ou era por, são um bando de religiosos, assim? A gente encontra diversos, né? Tipo, eu tive banda antes disso aí, 10 anos eu andei de skate, 10 anos eu tive banda de rock, depois banda de reggae. Então, assim, como a minha mãe se tornou aquela cristã muito religiosa, né? Daquela época muito, sabe, legalista da igreja. Então, assim, a gente começa a procurar erros, né? E acha. A gente vai achando, só não vamos achar erro em Jesus Cristo, né? Então, assim, eu tinha uma barreira, realmente eu tinha uma barreira, né? Mas Deus teve misericórdia, me chamou, eu ouvi a voz dele. Quando às vezes ele ia na igreja comigo, meu pai chamava, a gente ia, né? Um dia era porque o som estava muito alto. Um dia o ventilador estava frio. O ventilador, aí dormia, era sempre algum defeito. Tá com sono, os irmãos tá olhando com... olha a roupa daquela irmã. Eu não tenho calça para ir na igreja. E aí você então ouviu a voz de Deus audivelmente, aí foi preso, passou, né, pelo presídio. Por quanto tempo? Fiquei 3 anos pagando pena, mas eu fiquei 2 anos e 2 meses fechado, e em mais ou menos 1 ano e 5 meses no semiaberto. E vocês já estavam casados, como foi pra você, Pri, esse momento? Porque já não estava grávida ainda do Natan? Não, o Natan veio bem depois. Nessa época, que o primeiro ano de casamento, eu tive um problema, né? Eu tive câncer. E aí eu tava na época que Levi mais afundou, assim, nas drogas, eu tava fazendo quimioterapia. Eu ia de Espírito Santo do Pinhal para Mogi Guaçu durante a semana toda, e mais o sábado, aí domingo não, segunda e terça, e depois descansava para fazer a químio.
Então, quando o Levi foi preso numa segunda-feira, ou numa terça? Segunda, né? Na terça-feira ia ser o último dia de químio meu. Eu falo assim que foi o pior dia da minha vida, porque não é fácil. Não é fácil. E aí, a dor dele está presa ainda. E eu era alguém fechada, não contava nada para os meus pais, o que estava se passando. Então, eu ir lá fazer quimioterapia e sofria muito, né? A imunidade abaixa, muito sofrimento. E aí, ficar ali, mas a gente imaginava também que ia ser pouco tempo. Ah, 30 dias, 20 dias. Mas não foi fácil esse primeiro ano de casamento. E foi antes de um ano, né? Porque a gente casou em março, dia 29 de março de 2008. E ele foi preso em janeiro, não tinha feito nenhum ano de casada. Mas graças a Deus, porque foi a misericórdia do Senhor. Porque dali em diante a nossa vida realmente mudou. É outra vida. A gente fala, esse tempo para trás, nem parecia que é nós dois que vivemos, porque realmente dali nossa vida foi transformada. E o câncer, ele estava onde? Esse câncer que eu tive é um câncer benigno que ele dá, é tipo uma gravidez. Você faz o exame de teste de gravidez, dá positivo, faz o exame de sangue e tudo. Só que não é um bebê que tem, é tipo umas molinhas. E tinha um feto, mas tinha mais isso. E você faz a curetagem, eu perdi o neném, fiz a curetagem e quando veio falando que era isso. E beleza. Ali poderia encerrar o assunto. Só que aí esse câncer andou no corpo e foi se alojar, virar maligno no pulmão. Aí eu tive 9 tumores no pulmão. Aí fiz químio, né? 6 meses de quimioterapia. E depois eu fiz ainda uma cirurgia no pulmão, mas graças a Deus passou. E Levi, quando você teve essa experiência, né, de ouvir a voz de Deus, você assim, na hora, é Deus falando comigo ou você ficou meio, o que está acontecendo? Eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Porque um dia antes de eu ir para esse local pegar droga, eu estava lá um dia antes. E um dia antes, quando eu saí de lá, eu era duro com as questões de igreja, de Deus, mas quando eu estava saindo de lá, uma porção de droga um dia antes, eu falei com Deus, eu falei assim, Senhor, se eu voltar aqui, o Senhor me castiga. Entendeu? Eu falei isso com ele. Mas, né, como diz Rodolfo Abrantes, um bom maconheiro, ele esquece do que tá falando e tá fazendo. Aí no outro dia, eu voltei para pegar uma quantia maior. Quando eu estava indo, 2 amigos meus me pararam e eu falei para eles que eu estava indo fazer, né? E eram 2 amigos meus também envolvidos, que gostavam desse envolvimento também, mas eles falaram para mim assim: não vai, rapaz, você não vai voltar. Eles nunca falaram para mim: não vai, eles falavam: vai. Aí, tempos depois, eu convertido do presídio, lendo a Bíblia, lendo a história de Balaão, eu vi que Deus estava abrindo a boca deles para falar comigo, né? Mas eu não estava percebendo e eu tinha falado um dia antes. Aí, quando ele falou comigo, eu ouvi a voz, e porque ele falou assim comigo: a partir de hoje a tua vida vai mudar. Entendeu? E naquele momento, a viatura estava assim, alguns metros à frente, a viatura parou a gente, já algemou e colocou a gente dentro da viatura, mas daquele momento para frente, hoje entendendo a palavra de Deus e a teologia, eu sei que eu fui regenerado. Eu já fui para dentro da delegacia, prestar depoimento para depois ser levado ao presídio com uma nova mentalidade, com um novo sentimento. Eu não conseguia abaixar a minha cabeça, eu me lembro que eu não conseguia, tipo assim, tá naquele momento, acabou tudo agora. E que meu amigo estava junto comigo, estava dessa forma. Eu me lembro até que eu cutuquei ele, falei: meu irmão, ergue a cabeça, agora não é hora de abaixar a cabeça, né? E na minha cabeça passava assim, já faz 26 anos que eu tô com a cabeça baixa, agora é hora de erguer a cabeça. Mas, na lógica, não era a hora. Mas é porque Deus, eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Como eu disse, não era uma simples escolha por uma religião. Agora eu estava entendendo, naquele momento eu estava entendendo que o evangelho, o chamado de Deus é algo real, é algo vivo.
É algo visceral, entendeu? Então, assim, hoje entendendo esse processo, eu sei que eu fui para o presídio, fui pagar uma pena, algo justo, porque Deus é justo, mas Ele foi comigo, dentro de mim. E é lindo assim, porque você falou, né? A minha mãe orava por mim, o pai da Pri também. E você não se arrependeu, não teve nenhum pastor ali pregando pra você, você realmente, tudo aquilo que você já tinha ouvido, você ouviu a voz de Deus audivelmente, ali você entendeu. Não, preciso entregar minha vida pra Jesus. Né? E ali no presídio, continuou lendo a Bíblia, como é que foi? É interessante você falou do apelo, né? Porque, assim, é uma coisa irresistível, né? A obra de Deus. É um maior milagre a salvação. Quando eu fui levado para a sala do delegado, eles queriam que eu entregasse o outro que estava envolvido. Eu não entreguei, né? E um dos policiais, que até frequenta a minha igreja, hoje é amigo meu, lá, policial civil, falou assim: você acabou com a sua vida. Eu peguei e abaixei a cabeça e ia falando para ele, acabei mesmo, né? E na hora eu falei: não, tem Deus ainda. Estava com a algema assim, fiz assim: tem Deus ainda. E ele disse: eu quero ver como é que você vai buscar Deus dentro da cadeia. Aí eu respondi para ele: então você vai ver. Só que não era eu que estava respondendo, né? Tá algo novo, uma nova criatura, né? Uma nova criação mesmo. A gente até assim, não conhecendo a palavra de Deus, a gente acha que a gente está tomando decisões e fazendo escolhas, mas na verdade, quando a gente vai conhecer, a gente sabe que é a graça agindo em nós. Aí eu fui levado para dentro do presídio, numa terça-feira fui colocado dentro da cela, e quando eu acabei de entrar, dentro de um presídio, não tem igreja dentro do presídio, eu acabei de entrar dentro da cela, como que Deus prepara o caminho de quem Ele chama. Eu acabei de entrar, um rapaz de Poços de Caldas que estava ali, não era crente, não era nada, mas assim, sempre tem uma Bíblia lá dentro, né? Ele falou: senta aqui. Aí eu sentei do lado dele. Ele era Deus usando ele, eu acho que ele nem sabia. Ele abriu em Hebreus 12, versículo 5, que diz assim: que o Senhor castiga quem ele ama e repreende quem aceita por filho. Eu nunca mais esqueci. Foi o primeiro versículo que eu ouvi, lógico, eu já tinha ouvido a pregação na igreja, mas que fez sentido para mim, porque é uma nova criatura agora. Eu recebi ouvidos para ouvir, né? Como você falou, você não teve ninguém pregando e você ouviu a voz de Deus. É aquele negócio que Jesus diz: o bom pastor ele vai chamar suas ovelhas e suas ovelhas vão conhecer sua voz e vão segui-lo, né? Então ele falou isso. Quando ele falou esse versículo, o peso não veio assim, o castigo, né? O castigo quem ele não, ou repreendo, não. Veio, ele está me aceitando como filho. Ele realmente está me castigando, ele realmente está vindo com a justiça dele, mas porque eu sou filho, né? Porque ele me ama. Tem algo maior, né? Não é porque ele é mau e está me castigando, não. Filho de Deus. Eu tinha um problema muito sério com meu pai, de relacionamento com meu pai, por conta da vida que eu levava e tal. E no sábado, no domingo, pela manhã, a Igreja Assembleia de Deus fazia culto lá no presídio, antes da visita. Então, no domingo de manhã, depois da pregação, eles fizeram um apelo para quem queria entregar a vida a Cristo de forma pública, né? É fato que Deus ele me salvou pela graça, né? Antes mesmo de eu ter força para escolher isso, naquele momento que eu ouvi a voz dele. Mas a confissão pública de fé eu fiz no domingo de manhã, quando uma missionária que também caminhou comigo, me ajudou muito, faz trabalho dentro do presídio. E aí eu coloquei minha mão para cima lá dentro e falei: quero. Entreguei minha vida a Cristo. Quando acabou aquele momento, era dia de visita, então eles fecham tudo, você não pode ficar vendo a visita das pessoas lá. Aí fizeram uma roda dentro da cela, porque é sério, dentro do presídio, você dizer que você vai se tornar um cristão. Você não pode voltar para a rua e se envolver com o crime. Você vai ser cobrado de forma dobrada, entendeu? E aí falou: você tem certeza da decisão que você tomou? Você veio preso por tráfico de droga e tal. Eu sentia dentro de mim, eu não tenho... Quem pode me ajudar? Quem pode mudar a minha vida? Né? Quem pode me dar um novo significado? Só Deus. Então, assim, eu tenho certeza, não tem nada mais a perder, né? Então, assim, eu tenho certeza que eu vou seguir. Aí eu continuei, já pedi uma Bíblia. Quem tem uma Bíblia aí para me emprestar, para mim ler? E comecei a falar com Deus, né? E sofrendo também, porque ela ainda estava lutando com câncer, né? Então não era um momento fácil. Não era um momento fácil, não. Mas a graça superabundou. E você, Pri, deste momento foi o mesmo momento que o Levi teve esse encontro, quando
aconteceu tudo isso, foi o momento que você retornou para a igreja? Foi. Quando a pessoa vai preso, pelo menos nesse presídio, fica 30 dias de castigo. Então a gente não sabe como que ele tá lá dentro e nem como que ele tá, como que as coisas estão aqui fora. E nesse momento, a minha mente, eu falo a importância de você educar seu filho no caminho do Senhor. Porque por mais que em algum momento ele se afaste, mas a mentalidade dele está presa nas Escrituras. Então, aquelas fortalezas que tinha se erguido do mundo, na hora eu vi que não era tudo em vão, tudo fútil, não me trouxe alegria. Porque eu achava que lá fora parece que eles sorriem mais, parece que eles são mais felizes, né? Eu acho que aqui é muita cobrança, é muito. Não é fácil ser filha de pastor. Não é fácil, então era uma cobrança maior ainda em cima de E mim. agora esposa. É verdade. Mas graças a Deus que agora eu sei o que fazer com os meus filhos, né? Eu penso assim, filhos, né, de pastores, obreiros, pessoas são muito envolvidas na igreja e na obra, o pai e a mãe, eu acho que tem que ter, às vezes, um cuidado redobrado, né? Porque, igual você falou, muita cobrança da própria igreja, da própria família, muitas vezes. Isso aí também vai bloqueando, vai, né, meio que Vai. para a criança. Principalmente se aquela pessoa já é mais, né, inclinada à desobediência, igual eu, porque minha irmã sempre caminhou, era bem mais, eu era uma serviço mais dura, muito orgulhosa, e esse período que eu passei fora, tudo coopera para o nosso bem, né? Passei fora, então, quando eu voltei, eu estava com a cara no chão. Realmente foi quebrada a minha serviço, aquele orgulho, que não tinha mais. Até o jeito de andar era outro, porque eu realmente eu voltei para Cristo. Eu vi que era igual o filho pródigo, que sai, acaba lá no mundo e vê que não tem nada. Ele volta humilhado, falando, só tem o Senhor, Deus. É só o Senhor na minha vida. Se Levi quiser continuar nessa vida ou não, não sabia o que tinha acontecido com ele. Eu quero o Senhor. Porque não existe alegria, não é. Era o meu primeiro namorado, então Levi era o meu Deus. E eu vi que aquele Deus não me trouxe nada. O que ele me trouxe? O que os deuses lá fora que tem bebida, o que for, o que ele me trouxe? Nada, só tristeza em cima de tristeza. Então, quando eu vi Deus, a venda caiu, eu realmente vi quem era Deus. E eu estava disposta a buscar Ele, independente se Levi buscasse ou não. Eu ia buscar passar o resto da minha vida para Ele. Uau, que lindo, porque você não sabia o que tinha acontecido com o Levi, e Levi também não sabia o que estava acontecendo com você, né? Porque vocês ficaram separados esses 30 dias, igual você falou. E os dois passando pela mesma transformação, né? Ao mesmo tempo, separados. Nossa, muito lindo mesmo. E aí, então, depois o Levi, né, cumpriu o tempo de presídio, e aí depois vocês foram para a igreja de Andradas, vocês tinham comentado? Ou foi para a Espírito Santo do Pinhal mesmo? Levi, nós somos de Espírito Santo do Pinhal, estado de São Paulo. Levi foi preso na divisa de São Paulo em Minas. Mais um pouquinho ele ia ficar para presídio de São Paulo, mas ele ficou em Minas, porque Deus já tinha uma obra ali em Minas, né? Então, nós fomos para Pinhal. Depois que ele saiu do presídio, ficamos em Pinhal. Ali eu engravidei de Natan, né? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar em Andradas na clínica que ia abrir. Sim. Né? Ele conheceu o pastor Vitor, na época, o pastor José Ângelo. A clínica de reabilitação. A clínica de recuperação. Aí eles iam abrir essa clínica e precisava de pessoas, monitores, para trabalhar. E desde que Levi saiu, a gente sempre sentiu assim, que Deus tinha algo específico para nós. Não era assim uma vida normal, igual todos. Deus tinha algo específico para nós. Então, ali naquele momento, nós começamos a orar para ver o que Deus tinha. Se a gente ia embora para Andradas, para trabalhar lá, e aí congregar lá, viver a nossa vida lá, ou era por ali em Pinhal, que meu pai estava com esperança de Levi ajudar ele na igreja na época, né? Eu costumo lembrar que, quando a gente vai conhecendo a palavra de Deus, a gente vai entendendo o que está acontecendo com a gente. Quando eu fui para dentro do presídio, eu já fui com uma nova criatura, né? Assim, realmente real.
É como aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Que ela bebe da água dele, das palavras dele, daquele encontro com ele e deixa o cântaro e vai e quer falar. Então, assim, eu já tive comecei a ter um contato de vida com Deus na obra de Deus. Então, assim, eu queria, quando eu vi aquela um monte de gente lá dentro, sem esperança, né? Vivendo aquela vida, eu queria compartilhar lá dentro, entendeu? E eu fui aprendendo, e com o tempo a minha cela virou uma igreja. Até tem um amigo meu que brinca comigo, que fez missões comigo. Ele fala assim: você é um amigo meu que eu vou sempre contar que a primeira igreja que você plantou foi dentro de um presídio. Então, assim, a cela virou uma igreja, uma cela evangélica. Realmente, com um agir de Deus, que aconteceu uma coisa, se eu vi Deus chamar pessoas, abençoar até familiares, visita. Então, assim, a gente ensinava a Bíblia, a gente pregava o Evangelho nos cultos, entre nós, no presídio, na Nas visita, no visitas. pátio, entendeu? Então, assim, foi em todo o tempo que eu vivi ali dentro, depois da conversão, foi já envolvido com a obra de Deus. Então, quando eu saí para o semiaberto, eu precisei arrumar um emprego, e um irmão da igreja, do pai dela, arrumou um emprego para mim numa metalúrgica, que um dos donos também era cristão. Então, assim, sempre tinha um momento de oração, um dia de culto no horário do almoço, entendeu? E eu sabia que eu não ia ficar trabalhando para o homem, não que isso não desmerece nada, mas, assim, é algo que Deus estava me chamando para fazer, entendeu? E especificadamente. Aí o pastor Vitor me ligou, eu conheci ele fazendo trabalho dentro do presídio quando eu estava lá dentro, e que abriu uma clínica e me chamou para trabalhar na clínica. Aí a gente começou a orar, e Deus deu a direção, e é a primeira saída nossa, assim, da nossa terra. Ela estava grávida já nessa época do Natan, saiu grávida, a gente foi da cidade de Espírito Santo Pinhal, foi para Andradas, para dentro dessa clínica, para começar. Voltando um pouquinho no momento ali de conversão, quando é que vocês se viram? E aí, como é que foi esse momento de, tive encontro com Deus, eu também. Como é que foi esse momento? Foi numa visita? Foi, depois de 30 dias, estava eu e a mãe dele lá, né? Fielmente na visita. E ali a gente já começou a ver a mudança na vida dele. Uhum. E foi algo assim, eu chegava na visita, né? Esperando conversar, às vezes, Levi lá com Bíblia, orando. E a gente viu, cada visita a gente via que realmente Levi estava mudando. E eu voltando, né? Eu cresci na igreja, mas eu aprendi muito com Levi, muito, muito. E aprendo até hoje. Falo que ele é meu professor de teologia, da palavra de Deus mesmo, porque Deus faz um monte de coisa na nossa vida. É verdade. E retomando só para a parte da clínica, então você fez o tratamento, tudo, e aí o câncer saiu, aí Sim, aí eu fiquei 5 anos, né, fazendo acompanhamento. Em 3 anos, a oncologista me liberou para engravidar e deu tudo certo, certo. engravidei. Aí eu acho que eu tinha uns 5 ou 6 meses quando a gente foi embora para morar em Andradas, para morar dentro da clínica, que era dentro da clínica. Aí lá em cima era a casa dos internos, né, dos alunos lá. E embaixo a nossa casa, dentro da chácara. Uau! E como que era a rotina dentro da clínica? Puxado, né? Na época, assim, mas Deus sabe o que faz, né? Cheio, né? Daquela água que jorra para a vida eterna, que Jesus falou. Então, assim, como ela falou, ela ia para as visitas no presídio, eu queria ficar falando de Bíblia para minha mãe, né? Então, tava cheio, então, de segunda a segunda, 7 horas da manhã dando devocional, à tarde fazendo terapia, né? Organizando os internos, fazendo culto à noite, de segunda a segunda, das 7 às 10 da noite. Uau! Segunda, Isso foi. Eu fiquei mais ou menos uns 8 meses assim. Depois a gente conseguiu mais pessoas para ajudar a trabalhar, e aí trabalhava assim, um dia sim, um dia não. Legal. E aí vocês ficaram quanto tempo na clínica? 1 ano e 8 meses. 8 meses. Aí depois da clínica continuaram morando em Andradas? Daí, depois da clínica, Deus já nos direcionou para missões. Ah, já. Foi aí quando vocês fizeram a linha ali com o pastor Cesário, da Juvep? Foi. Foi. A história, acho que o devocional é bem legal de contar, de como vocês conheceram a Juvep, né? Se quiser falar um pouquinho. Então, o devocional chama-se 40 dias de jejum e oração pela família e pelo Nordeste. Você lia no presídio mesmo, ou depois? Eu ganhei esse livro quando eu estava dentro do presídio.
Mas até então eu não sabia de quem era, quem E tinha. nem fez, né? Eu não cheguei a fazer esse devocional nunca. Eu ganhei e guardei Aham. o livro. Eu saí do presídio, foi em 2012, 2012 não, 2011 foi, né? 2011 eu saí do Ah. presídio. Aí quando foi 2014, quando foi 2014, eu vi que Deus tava acontecendo algumas coisas lá dentro, né? E Deus, ao mesmo tempo, estava me chamando para oração, para uma nova direção. Ah. E aí ela e um amigo meu, que era o Lucas, né? Que hoje é o meu pastor. Na época ele era novo convertido, hoje ele é meu pastor, na verdade ele que assumiu a nossa igreja. Tava nos chamando para uma direção. E aí a gente começou a fazer esse. Eu falei, olha, a gente precisa de uma direção, de um direcionamento. Vamos pegar o livro, eu lembrei do livro, né? Ou o Espírito Santo me lembrou do livro. Eu peguei o livro e a gente falou, ó, para nós ter pelo menos uma direção, né? Pra gente orar. Aí a gente começou a fazer um jejum de 40 dias e todo dia, das 11 da noite à meia-noite, a gente se encontrava lá em casa para orar junto e fazer Dentro da clínica. aquele devocional dentro da já. clínica. Fazia aquele devocional e fazia aquelas orações para Deus nos dar a direção, Uhum. né? Eu e a Priscila, mais ou menos um ano atrás, a gente foi num culto de missões com um pastor que estava no Mali, Paulo Lucatelli, a gente entregou a vida a missões no culto. Mas esquecemos. Uhum. E aí, nesse dia, Deus começou a nos direcionar de novo, entendeu? E ao fim desse jejum, passado algum tempo, eu entrei fazer um acerto lá para mim poder sair e fazer essa viagem para João Pessoa e conhecer a Missão Juvep, né? Eu já tinha falado com várias outras missões. Ah, então, você, no devocional tinha o pedido, né? Pela Juvep ou era pelo Sertão? Tinha vários pedidos, porque quem escreveu esse devocional foi Edson Queiroz, que foi um parceiro, na verdade, da Juvep Missões. E ele, nesse devocional, ele tem vários, na verdade. Nesse devocional, ele falou da Juvep, ele colocou pontos de necessidades que a Juvep tinha. Uhum. Então, tinha necessidade pela Missão Juvep, projeto missionário, e tinha necessidade do Radical Sertão. Que até então eu achava que Radical é uma coisa Juvep e Juvep deve ser outra coisa, né? Foi quando a gente foi para a Juvep ter uma reunião com a liderança da Juvep, que a gente ficou sabendo que o Radical Sertão era a mesma coisa. era um Fazia departamento, parte, né? era um dos projetos da Juvep. Sim. E aí nós na reunião ali, o endurecido, meio que querendo fazer seminário, cansado um pouco de ficar só servindo, Uhum. e nós sendo encorajados a ir para o Radical Sertão, Deus me lembrou dos dias que a gente estava orando, num dos pedidos que dizia que há uma necessidade de que Deus levantasse casais para o projeto Radical Sertão, que é 18 meses, né, de entrega da sua vida para um plantio de igreja no sertão. Então, o Espírito de Deus me alertou naquele momento, falou, você estava orando para que Deus levantasse casais, mas você não quer ser esse casal. E nós fomos o único casal, né, da equipe que estava ali. Foi em 2014. Aí em 2015, 2016, vocês terminaram o Radical. Não, em 2014 mesmo. Aí a gente vendeu todas as nossas coisas. Levi tinha recebido um dinheiro e eu sempre tive um sonho de ter minha casa. Eu casei e fui morar com a minha sogra. Aí depois o Levi foi preso, saiu, a gente ficou um tempo na casa dos meus pais. Eu sempre quis ter minha casa, minhas coisas. Aí compramos geladeira que eu queria, que fazia gelo em 30 minutos. Compramos todas as coisas assim, aí a gente ali, dessa vez, não foi com dor. Vendemos o carro que a gente tinha conseguido comprar e fomos, né? Fomos para o Radical. Isso foi no começo de 2014. Ah, sim. Quando ele foi para a Juvep, era o quê? Era maio ou junho? Não, na primeira reunião. Eu fui em maio, na reunião. Aí o Radical já ia começar. Era para ir em julho no projeto e já ficar para o Radical. Aí a gente não pôde participar do projeto porque a gente precisava vender todas as coisas. Porque normalmente, para quem não conhece, né, a Missão Juvep, ela tem vários projetos, né? O projeto missionário é um deles, que é 21 dias, mais ou menos. E aí, normalmente, o pessoal vai e aí já fica pro Radical, né? Vocês já foram pra reunião, já foram pro projeto já para ficar pro Radical também, direto.
Pronto. Ex- Aí o Lucas, que é o nosso pastor agora, que já estava junto com a gente na oração para mover, pedindo a Deus qual era o próximo passo, ele também estava pedindo para a vida dele. E ele também participou do Radical. Ele participou do projeto, que ele era solteiro, Aham. só deixou lá, levantou o recurso que precisava e foi para o projeto. E a gente ficou. Só foi em agosto, ou final de julho. Nós fomos em agosto, é. Para lá, agosto. O projeto foi em Natan, isso a gente já tinha Natan, né? Já tinha De 1 ano e meio. Nossa. Fomos direto, e aí treinamento 2014, de agosto até dezembro. Uhum. E aí 2015, o ano todo já inserido no campo campo. mesmo, no sertão, alto sertão. Treinamento foi onde? Em João Pessoa. João Pessoa. E aí o prático mesmo, um ano foi? Foi São José do Belmonte, mas o sítio é Sítio Barreiros. É Sertão do Pernambuco. sertão mesmo, alto sertão, Pajeú. E Bimirim, então, não é tão sertão igual essa cidade. Lá é mais, Belmonte, o sítio dos Barreiros é bem mais do que Mais. Bimirim. Nossa, muito legal. E aí, então, vocês fizeram o Radical, completaram. Conta um pouquinho sobre o Radical. Tem umas experiências legais que a gente estava conversando antes. Como é que foi para vocês? Levi não queria. Conta a parte que você não queria. É, legal também, verdade. Eu não queria ir pro Radical, porque assim, eu queria estudar mais, aprender mais, apesar que eu não sabia, né, que o preparo deles é de alto nível, já no Radical Sertão, 6 meses estudando com eles lá, é uma coisa assim que foi um salto, né, na minha vida, eu não sabia, mas eu realmente queria ir pro seminário, né, então aí a gente foi para o preparo, e é internato, né, vivendo colado com solteiros, né? Mulheres de um lado, homens do outro, e só a gente de casal no meio. Então, assim, foi um desafio, porque o Natan tinha um ano e meio na época, a gente precisava ir para as aulas para fazer o treinamento, entendeu? Então, assim, foi um desafio muito grande. Mas foi bom, porque estava em equipe, ali a gente formou uma família, né? Que somos uma família até agora. Então, foi 6 meses bem desafiadores. Eu tive, como mãe, tive que colocar um pouquinho o pé no freio, porque eu queria estudar no mesmo nível que Levi, mas eu precisava cuidar de Natan. Então, ali Deus já foi trabalhando no meu coração também, que eu não poderia ir na mesma velocidade em relação ao estudo, para que o meu filho também fosse cuidado, né? Então, esses 6 meses eu ouvi, mas como ouvinte, não como entregando os trabalhos, que é puxadinho, tem que entregar. Mas foi muito bom. Natan, ele ama. 1 ano e meio. Ele tinha 1 ano e meio, saiu com 2 anos da base missionária, né? Foi com 2 anos para o campo, mas ele sente a Juvep, né? Como família dele, como família. Os tios, né? Os tios era a equipe, era a equipe que estava ali, os avós era o pastor Eduardo, irmã Lourdes, o pastor Neto, que foi o pastor do campo depois. Uau, e assim, conta um pouquinho como que funciona assim. Vocês têm o treinamento, né, do Radical Sertão, que dura 6 meses. Isso. 6 meses, né? Isso. E aí depois, então, vocês vão para o prático. Como funciona ali na cidade mesmo, morando? Vocês ajudam, vocês estavam falando com uma igreja, né? Vocês vão e ajudam uma igreja local que já está lá. E aí vocês vão auxiliando, evangelismo, como que funciona? Isso, mais ou menos? a Juvep, tanto nesses projetos, Radical Sertão, ou a Missologia, ou o seminário em si, que é mais extenso, ela é um seminário que trabalha com o envolvimento do aluno no serviço ao mesmo tempo, entendeu? Ela não trabalha só carteira e sala de aula. Então, assim, é até avaliado nessas questões. Então, assim, o aluno tem que ser avaliado por um pastor, ser servido, avaliado no seu caráter. Então, assim, está dentro do programa. Então, todo final de semana, sábado, domingo, a equipe, dependendo do tamanho da equipe, no caso a nossa, se dividiu em duas, porque éramos 9, né? E aí uma vai para uma localidade carente e a outra vai para uma outra. Então, a gente trabalhou num lugar lá que é praticamente uma periferia, né? Mas assim, nos termos Nordeste, né? Diferente de São Paulo. Nos termos Nordeste, uma periferia, um lugar muito carente. A gente serviu uma igrejinha batista lá, uma IEB batista lá, e a gente todo final de semana
sabe, envolvido com evangelismo, com pregação, com o trabalho social da igreja, com as crianças, entendeu? Na época do Radical. Na época Do do Radical. preparo do Radical, 6 meses. Preparo ainda. Aí depois a gente foi pro campo. Ali é dividido, né? Equipe. Aham. Na época Tinha bastante gente no radical desse ano, né? Foram 9? do nosso ano foram É. 9. Aí, no final do ano, é dividida equipes. Uhum. Né? Você tem aqueles. Você não sabe com quem você vai ficar. Aí a nossa equipe ficou eu, Levi, Natan, Sula e Agripino. Uhum. Mas na época eu não era tão perto da Sula, era muito grudado com Elisama, né? Foi um choro. Um choro. Então aí foi dividido e tinha mais uma que aí ela não voltou para o campo. Ela entendeu, fez os 6 meses Aham. e ficou na igreja quando a gente saiu de férias em dezembro. Aham. Aí a gente voltou e foi. A nossa equipe foi para São José do Bom Monte, no sítio Barreiros, e a outra equipe foi para Lagoa Nova, Granito. Ai, que legal. E aí depois fizeram o radical e aí vocês foram fazer o seminário em João Pessoa. Não, aí quando eu retornei do Radical, já assim com mais convicção e sensibilidade quanto à vocação para servir missões, eu continuei dentro da base da Juvep fazendo a missiologia, que é o CPMT, Curso de Preparo Transcultural, Missionário Transcultural. Um Antes ano do seminário. antes do seminário. É regime de internato, você mora lá dentro. Da base mesmo. Da base. Uau. E assim, e essa convicção que você falou de realmente Deus te guiando, né, para essa vida missionária. Vocês, né, como família, foram tendo isso ao decorrer do tempo? Ou teve um dia que falou, não, acho que é isso mesmo? Foi no decorrer do tempo, né? Começando, vamos dizer assim, no que diz respeito a missões, exatamente saindo daqui da nossa região, começando com as orações lá no 40 dias de jejum e oração, das coisas que a gente começou a colocar à prova também, né? Ia acontecer. E depois o Radical Sertão, quando se encerra o Radical Sertão, quem realmente foi de coração para completar esse tempo vai sair com a direção, com a convicção, seja para voltar para a sua igreja local e envolver a igreja local em missões, seja para você ir numa missão transcultural fora do Brasil, ou até mesmo dentro do Brasil. Tem muita missão transcultural dentro do Brasil, até no meio de nós, se a gente for parar para pensar. Então a gente voltou com a convicção que a gente precisava se preparar mais, que a nossa vida ia ser missões. Ia ser missões. Vocês tiveram, ainda mais com o Radical, que vocês já foram para ficar quase 2 anos, né? 1 ano e 18 meses, né? Teve esse choque de realidade, assim, com a cultura daqui, que é interior de São Paulo, mas aí São Paulo, né? O Pra terror ir pro sertão. é incrível, que o terror de choque cultural para mim foi o coentro. Sério? Você não acredita que o coentro é capaz de fazer com quem foi criado com salsa. Rapaz, foi difícil. Aqueles 6 primeiros meses ali foi difícil. Mas olha o que Deus faz. Depois, hoje eu amo a comida nordestina. A gente ficou 3 anos aqui antes de voltar. Menina, cuscuz. Muita saudade do cuscuz. Eu Levi gosta, não amo cuscuz, mas as crianças Costumam. Não, a gente tem uma filha nordestina, né? A Bia paraibana. Ai, Bia nasceu na Paraíba. Que pessoa. Nossa, que legal. Ai, mas e aí, além do coentro, teve mais algum? Ó, o choque. Teve um choque de realidade, talvez, né? No meu caso, fora o choque cultural, eu era enjoada, né? Para comer, para morar, que eu estava falando para você. E eu não queria comer num lugar que não tivesse forro, porque ia cair sujeira na comida, enjoada. Aí foi morar numa casa com o teto baixo, dava para colocar a mão, bem simples mesmo. Eu acho que era uma das casas mais simples do sítio. E aí dividia a casa ainda com mais 2 pessoas, porque no Radical tem uma casa para o solteiro mulher, uma casa para solteiras, né? Para os solteiros e para o casal. No nosso caso, não teve. A gente teve que morar tudo junto, porque não achou casa, se fechou as portas, né? Então, a gente morou tudo junto. Aí era escorpião, que ia pegar a tigela, tinha escorpião dentro. Era
cobra, a gente foi no banheiro, acordava cedo para fazer devocional em equipe. Aí fui no banheiro, saí do banheiro, Sula foi no banheiro, saiu do banheiro. Foi você ou Agripino? Eu, Quando vê uma cobra, uma Meu coral, não tem. em cima Mas aquilo lá vai fazendo parte da sua vida. É. Tranquilo. No começo eu falei que eu dormia com uma lanterna debaixo do travesseiro, acordava, fazia assim, ó. E eu olhava na tanque, dormia no mesmo quarto. E depois aquela casa virou a minha casa. A comida deles virou a nossa comida. A gente ficou aqui, ó. Talvez vocês não conheçam. A nossa canjica doce é o munguzá. Gente, eu fiquei... Não, gente, é canjica. Não, é munguzá. Dentro do Nordeste existe diferença. Tipo, na Paraíba tem o munguzá, que é a nossa canjica, que é o Aham. munguzá doce. Sim. No Pernambuco já existe o munguzá salgado, Ah, que é feito da nossa canjica e é tipo uma feijoada. É o munguzá, que é a canjica, aí tem todas as carnes de porco lá Aham. e mais algum feijão verde, o feijão ou lentilha, o feijão que você fava, o Sim. feijão que você quiser. Nós amamos isso. E o tempo que a gente passou aqui, eu quero comer munguzá salgado, eu quero comer munguzá salgado. Agora que a gente voltou, foi uma das primeiras comidas que as famílias fizeram para a gente comer num culto que a gente teve lá. Então, realmente virou a nossa cultura. Quando você volta, você sente até como se tivesse, eu não sou mais daqui, eu não sou de lá, eu sou da onde? É uma terceira cultura que cria. Você pega ali a cultura paulista, um pouquinho da nordestina e aí... E um pouquinho da mineira? Que tá um pezinho ali em Minas, em Santos Pinhal. Então, mas é realmente, por isso que é necessário o preparo. Sim. Ele te ajuda com esses desafios. Então, para que me preparar? Porque você tem que aprender a se esvaziar. Ali na Juvep, os 6 meses de radical, a gente estuda muito isso, né? Não tem antropologia no radical, né? Mas tem missiologia, tem contextualização. Tem a aula que o pastor Cesário dá sobre sertanejos. Então, você aprende. É muito importante para eles você sentar, comer e repetir. E comer não é assim, não é comer. Realmente. É algo, a porta está aberta. Ali eles te amam como família. Então, você tem que se esvaziar. Deixar de achar que o que você come é o melhor. Porque tem que fazer com salsa. Porque Tem que fazer com desse salsa. Tá errado fazer com cada um tem o seu jeito, entendeu? Então, mas é um processo. É um processo que você tem que estar disposto em Cristo mesmo a se esvaziar. É verdade. E chegar a esse ponto, né, de ver, não, a minha cultura, ela é bonita, ela é boa, mas a cultura do outro ali também, ela é bonita, ela é boa, e vamos pegar as duas e vamos ver, sabe? Tentar se adaptar. Nossa, mas muito legal. E aí, depois, então, do Radical, vocês foram para a base da Juvep. E aí, fez a missiologia, durou quanto tempo? 1 ano. 1 ano de missiologia, e foi pro seminário. Sim. Seminário. Então, em João Pessoa morando, depois do Radical, ficou quantos anos? Nós ficamos 4 anos e meio lá. 4 anos e meio. Aí, só tinha o Natan ainda, né? E depois, na época do Radical, aí em 2000 eu sou horrível com data. Eu sei que eu engravidei de Bia. Depois, aí eu tive Bia lá, em 2019. Em João Pessoa. Pronto, em 2019 tive Bia. E ela nasceu lá. Ai, nasceu lá, paraibana. E aí, vocês vieram de volta pra cá? Foi. Depois, a nossa igreja e nosso antigo pastor, eles eram muito para a África, muito para Guiné-Bissau especificadamente, né? A África, que a gente, igual o Nordeste, a gente fala Nordeste, mas Nordeste é Paraíba, Pernambuco, é Ceará, é muita coisa. A África é um continente, então ali existem vários países. Para Guiné-Bissau, então a gente tinha no nosso coração, por mais que a gente teve contato com o sertão, Guiné-Bissau, sentia esse negócio de Guiné-Bissau. Então nós voltamos para a igreja para poder levantar recursos para poder ir para Guiné-Bissau. Mas Levi já sentia algo dentro dele de que a gente ia passar um tempo lá em Minas, né? Na igreja local. Nossa igreja é de Minas. Na verdade, nossa igreja teve um contato com Guiné-Bissau, com a África, não assim porque muita gente pensa, missões África, né? Mas é porque nós conhecemos famílias de lá,
que se envolveu, que vinham para cá, que ministravam na nossa igreja, na nossa conferência. Tato, né? Tínhamos contato. Pastor André Lino, pastor da primeira igreja, da Igreja Evangélica Central de Guiné-Bissau. Tem um casal na nossa igreja de Guiné-Bissau, já faz uns 10 anos, eu acho, né? Beto Esperança, que vieram para cá, estão. Então, assim, e existia uma carência, e esse pastor, ele compartilhava comigo as carências de missionários em ilhas, em locais que foram evangelizados, por exemplo, 2, 3 converteram, mas não tem quem assume. Sim. Então, assim, a gente fez um projeto para ir para alguma dessas ilhas, assumir algum trabalho ali. Isso em 2019. Nós voltamos embora em dezembro de 2019. Mas quando nós chegamos aqui, aconteceu a pandemia, né? E Deus já vinha colocando no meu coração, assim, muito forte e repetidamente, assim, uns 6 meses antes de eu sair de lá, que eu ia ficar aqui em Minas, em Andradas. Que a gente ia ficar um tempo aqui. Na verdade, depois de 3 anos, nós ficamos 3 anos aqui, né? Deus estava nos enviando, Ele nos preparou para missões lá e nos enviou para dentro da igreja local. Entendeu? Ele nos enviou como missionário para dentro da igreja local, porque a nossa igreja ela passou por um replantio, por uma revitalização mesmo, né? Essa experiência, talvez se eu tiver uma experiência de missões maior que essa, se for uma transcultural mesmo, que eu tenho que aprender uma língua difícil, porque a revitalização, eu acredito que é bem mais difícil que você plantar uma igreja do zero. Conta um pouquinho assim, de como funciona o ser missionário dentro da sua igreja local. Sem sair da sua cidade, sabe? Fazer missões ali urbana, missão ali no seu contexto mesmo. Porque eu, assim, olhando, eu acho até um pouco mais, não difícil, mas acho que tem alguns desafios que muitas vezes você indo para um outro estado, um outro país, talvez não tenha, né? Se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso, eu acho um assunto legal. Olha, o desafio, ele é simples e não é. Porque, assim, quando a gente pensa em igreja local, uma igreja que já fazia 10 anos, o que você tem para fazer dentro de uma igreja que tem 10 anos? Dentro da igreja, entenda? Não é com a igreja em volta da igreja, é dentro da igreja. E num contexto de pandemia, não é? O que você tem para fazer? A gente precisava resgatar a igreja ao evangelho. Então foram 3 anos pregando só o evangelho. É lógico que tem vertentes, a teologia sistemática, entendeu? Mas a gente focou só no evangelho. Ia falar de parábolas, do evangelho. Ia falar de milagres, do evangelho. Ia falar, você está entendendo? Era só o evangelho. E eu acredito que esse é um desafio que muita igreja precisa assumir nos dias de hoje. Trazer Cristo de volta para o centro, né, de tudo. Exatamente, exatamente. Porque parece que o evangelho é uma coisa assim, é o leite, né? É algo lá É o início. simples. Depois a gente vai para uma outra parte, né? É verdade. Mas, na verdade, é a essência vital. Exato. Nós podemos ser excelente e trocar a unção pela excelência. Entendeu? Então, assim, estávamos realmente com departamentos e com, vamos dizer assim, com uma engrenagem excelente para 10 anos, para uma igreja de 10 anos, entendendo? Já tínhamos tido uma clínica de recuperação que foi considerada, alguns anos atrás, uma das melhores do estado de Minas, entendeu? Tivemos, assim, diversos departamentos, trabalho relevantes dentro da cidade, com o governo da cidade, com a televisão da cidade, mas o evangelho não era o centro mais, infelizmente. E isso eu acredito que é até natural, pela demanda, pela nossa cultura ativista, que a gente vai se deixando Até se envolver. nós mesmos, né? Muitas vezes muita gente que está muito tempo na caminhada, cresceu na igreja, está há muitos anos de convertido, chega uma hora que Cristo já não arde mais igual antes. Né? Não, na igreja, parece que virou rotina, algo não. É isso, beleza, eu aceitei Jesus, mas ele ainda não arde igual ardia antes, né? E é algo que você falou, tem que ser resgatado, acho que Esse é o desafio. todos. Não só a igreja que, vamos dizer assim, dá uma fugida por algumas heresias, não só isso, mas a igreja que permanece na ortodoxia também. Porque se a gente lembrar a carta que Jesus manda João escrever lá em Apocalipse 2 para Éfeso, ele fala, olha, vocês são top, né? A perseverança de vocês, o trabalho de vocês é excelente, mas eu tenho uma coisa contra vocês deixaram o primeiro amor.
entendendo? Então, assim, era uma igreja totalmente ortodoxa, que não negociou a teologia, o Exato. verdadeiro ensino, mas não tinha isso como essência mais, você tá entendendo? É algo que estava aqui ainda Como vida, é. no ser mesmo, né? Na Na alma. devoção, né? Exatamente. É algo mais mentalizado, né? Então, é uma coisa que todos nós precisamos pensar e a gente precisou sentar com a liderança durante um ano. Uhum. O Senhor já tinha me dado até algumas diretrizes. Antes de eu chegar para lá, eu já tinha feito um material, porque Uau. para trabalhar durante um ano um alinhamento doutrinário. Né? Isso é importante, que se você for ver a igreja de Atos, eles vão, aí eles voltam para Jerusalém, já se assenta para prestar conta, para dar relatório, para fazer um alinhamento. Então, isso é muito importante a gente fazer com a doutrina. A gente, às vezes, faz muito alinhamento com os departamentos. Exato. Como que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer esse ano? Uhum. E não o que a gente vai ser esse ano. Como que a gente, sabe, vai realmente entregar a Cristo? Como é que a gente vai trazer Cristo ao centro cada dia a mais, né? Nossa, muito legal. E assim, você falou, todas as pregações eram evangelho. E aí essa então foi a estratégia, mesmo durante a pandemia. Culto online, como é que funcionou? O culto online funciona igual a vocês aqui, Aham. né? Instagram, YouTube, mas realmente falando do evangelho, Evangelho. chamando eles para o evangelho. E todas as aplicações, abandonamos as aplicações moralistas, tem que ser, tem que fazer, tem que, né? Mas falando de Cristo mesmo, a dependência, você está entendendo? Falando do pecado, entendendo? Falando do Que é algo arrependimento. que não se fala muito. Exatamente. Nossa, muito bom. E aí, então, vocês ficaram 3 anos aqui em Andradas, né? 3 anos. Nessa reconstrução, na revitalização da igreja. E aí, quando que vocês sentiram que era para voltar para o campo? Aí em 2021 a Juvep começou a ligar. Professor Cesário. Mesmo que você não sentir, Deus vai te caçar. É desse jeito, não foi com Moisés, né? Mesmo que você não... Moisés irou Deus. Não, Olha, outro, manda meu irmão, né? Deus ficou irado, né? Então, assim, Deus vai te caçar. Nem que você pegar o rumo para Tarsis, ele vai ele vai. te dar um jeito. Vai mandar um peixe. Então, assim, ele mandou a Juvep foi insistindo com a gente foi conversando. Havia, às vezes, quase fomos para Maceió trabalhar com indígenas. Então, assim, vão sendo várias vertentes e a gente vai orando. A gente, assim, nessa caminhada, aprendeu a orar, aconselhar, conversar, esperar. E eu e a Priscila muito, ela me ajuda muito, entendeu? A gente, graças a Deus, alinha o nosso coração, né? Nessas questões, até aquela que eu contei para você de ligar para ela, vai colocar nós lá no campo lá. Então, assim. Tentando convencer ela de falar não, né? De Porque falar ele não. radical e mesmo assim ela, não, a gente vai. Então, aí eu tinha, assim, critérios. Por exemplo, ela falou do Radical Sertão, né? De trabalhar em equipe. É um desafio, é difícil. Mas eu não abro mão de trabalhar em equipe nunca mais. Se eu puder Faz ter uma diferença. equipe. Exatamente. E outra. Paulo só trabalhou com equipe. Então, quem sou eu? Trabalhar sozinho. Sozinho, ainda mais com uma família. Então, assim, eu tive uma experiência muito boa com a minha equipe no Radical Sertão. Né? Então, assim, eu tinha alguns critérios. A doutrina, a sã doutrina do Evangelho. Trabalharia com parceria com uma igreja que prezasse para isso. Que até então a gente ia precisar de uma igreja parceira. A minha igreja não tinha condição de assumir a parte igreja local, templo, todos os acessórios, aluguel, sustento. Eles conseguiam sustentar a família missionária, mas não a igreja. Né? Em cima da hora aconteceu um milagre lá. Então, esse era o critério, trabalhar com parceiros que prezassem pelo evangelho, trabalhar em equipe, entende? E aí o Anderson estava ali. O Anderson não é uma equipe para a gente, tipo assim, de trabalhar no mesmo local, porque ele tem outro trabalho. Você conheceu ele, Tayane, eles trabalham com indígena em uma outra cidade. Sim. E nós trabalhamos ali. Mas uma equipe no sentido de que são pessoas que a gente conhece, pessoas que têm uma devoção, uma vida piedosa, que a gente pode se aconselhar com eles, se abrir, orar junto, entendeu? Tá ali como realmente ajudando, né? E só para dar um contexto, né? Conheci Levi e Priscila no antepenúltimo projeto missionário, agora de janeiro de 2023, que foi lá para Ibimirim, né? Sertão do Pernambuco, que foi 21 dias, e eles foram a família abençoada, uma das famílias que ficaram na cidade para estar implantando uma igreja, né, na cidade e tá dando continuidade ao trabalho que o projeto missionário faz. Eu amo isso na Juvep,
que ele não tem só o projeto missionário de 21 dias e aí abandona a cidade, né? Não, sempre tem uma família que fica ali, dando continuidade ao trabalho que foi iniciado, né? E aí o Anderson já estava lá já faz um tempo, né? Um ano. Um ano, que ele foi específico para trabalhar com os indígenas daquela região. E aí vocês e a Noelma foram em dezembro. Pronto. Noelma chegou em dezembro. Dezembro. Não, na primeira semana de janeiro, Noelma chegou. A gente não sabia de Noelma até novembro, acho, por aí. E nem Noelma sabia da gente. Por vocês era só vocês e o Porque Anderson. agora, realmente, nós somos uma equipe, né? Não somos assim com o Anderson e Tayane, mas com Noelma nós somos uma equipe. Deus tem nos abençoado através da vida dela maravilhosamente bem. Até o amor que ela tem pelos meus filhos, né? Uma Nossa, bênção. e A Noelma foi uma bênção, assim, extra e maravilhosa na nossa vida ali, viu? ela tem. Exatamente. Que eu acho que nem ela sabia. Nem ela sabia de É. vocês também não sabiam dela, e foi uma surpresa gente, boa, né, de Deus, assim. Grato demais e consolado. Sim. Como Paulo fala, "Ó, manda Timóteo que ele me consola." Exato. Ela E consola. Noelma, ela foi para trabalhar especificamente com os ciganos Aham. de Ibimirim. E é muito lindo o trabalho que ela faz. Ela tem uma boa experiência com o cigano já, né? 3 de anos de luto. experiência. Nossa, é maravilhoso. Então vocês receberam então a ligação do. Foi do Cesário? Foi, Foi. É cesado do pastor Ricardo, algumas pessoas. foi. E aí, convite pra ir realmente assim, sem data pra voltar para Sem Ibimirim. E aí você falou até que pediu pra fazer o projeto, né? Porque não ia ter projeto pra Ibimirim? Talvez seria em outro lugar, né? Ah, entendi. E, ó, antes de, com essas ligações, e nesse meio tempo eu engravido de novo Da Alice. da Alice, que já é mineira. Uhum. Ah, Até paulista, paraibana e mineira. Aí já, né, não era para mim ir grávida. Até para ter lá, a gente ia para Carnalbeira, talvez, né? Aí eu ia ter Liz em Serra Talhada. Mas eu não senti. Naquele momento eu aceitei, mas depois eu não senti paz. E aí eu fiquei para ter Liz. E depois, com 6 meses, aí eu ia com ela, sim. né? Que ela já estava maiorzinha, com 6 meses, tomou algumas vacinas e pronto. Sim. Aí, com 6 meses. Aí, nesse período que Lizzie nasceu, nesse 1 ano, a gente veio conversando e veio se alinhando, né? Sentimos paz, né? Não aquela paz, assim, que o coração fica Temeroso, né? temeroso. É uma paz em Deus mesmo, de que o momento estava chegando, a igreja ali já estava caminhando, assim, já dava para a gente sair. Sim. E Natan, com 10 anos, era um tempo ótimo para a gente mudar com ele. Porque mais velho, quanto mais adolescente, mais velho, mais difíceis são as mudanças. E aí, então, vocês foram para Ibimirim, participaram do projeto com a gente, né? Foi uma bênção. E aí, como que tá sendo assim? É uma experiência nova, né? Porque no Radical vocês tiveram a experiência de estar lá. Mas agora vocês estão realmente implantando uma igreja do zero, né? E não tem data para voltar. Vocês estão lá até Deus mandar vocês sair. E como que tá sendo para vocês essa experiência de como família também, né? Porque 3 filhos não deve ser fácil, né? Essa mudança, como que tá sendo para vocês lá? Assim, lembra, a gente ia para Guiné-Bissau, né? Então, assim, a gente estava preparado para coisas Aham. que poderiam acontecer. E Deus fala no nosso coração, Ele vai preparando a gente. Eu me lembro que Ele disse assim para mim: eu tô te chamando para Galileia. A nossa Galileia é o Brasil. Não é? O meu filho foi tão humilde, Jesus, que ele poderia ter ido para os confins da terra. É verdade. Mas ele ficou só com a Galileia, né? Muita gente não quer ficar na Galileia. Se for para virar missionário, tem que ir para algo grande, né? Então, assim, e eu sempre vinha pensando, não é uma coisa assim, você não precisa ter as melhores dinâmicas ou estruturas, você precisa logo ter um chamado de Deus, ter confirmações do chamado. Dentro dessas confirmações, entra a questão financeira também, Sim. porque se Deus chama, Ele supre ele. ele vai suprir de Sim. alguma forma, né? Ele vai suprir. Mas eu sempre pensava, eu vou lá morar no meio deles. Uhum. Eu vou ter que morar em algum lugar no mundo, não vou? Sim, porque não lá. E se eu sou cristão, seja em qualquer lugar que eu vá morar, seja no meu bairro, ou seja numa cidade vizinha, como eu fui morar em Andrade, ou seja lá em Ibimirim, como cristão,
eu sou enviado ao mundo. Jesus falou que nos enviou a igreja ao mundo. Então, assim, eu estou num contexto novo, a gente é assim, em partes, a gente é como nascer de novo, aprender a viver no ritmo deles, no clima deles, nos desafios deles, mas eu vou viver a minha vida, entendeu? E como cristão, eu vou viver minha vida pregando o evangelho. Tipo, se Deus me alistou para viver de forma integral pregando o evangelho, eu vou simplesmente viver, eu não vou maquiar nada para as Sim. pessoas se prenderem em mim ou para me encher a igreja. Não, eu vou ser quem eu sou. Eu vou viver, dar conta dos meus filhos, ir para a escola e pregar o evangelho, fazer as visitas e Deus vai fazer a obra, né? Sim. Deus nos envia a um lugar específico, as pessoas que Ele chama, nem todo mundo é para um lugar específico, mas quem chama para um lugar específico, no caso nosso, Ele nos viu a um lugar específico, entendendo? Com um tempo específico, integral para fazer aquele tipo de trabalho, mas uma vida cristã, uma vida que vai testemunhar com palavras, entendendo? Com obras. Porque muita gente, às vezes, que não é muito inserida, né, no campo, ou tem muito contato com missionários, às vezes a gente pode olhar e pensar, nossa, uma vida, meu Deus do céu, fora do normal, né? Claro que tem suas peculiaridades, né? Não é igual a da maioria das pessoas, mas igual você falou, todo cristão é chamado para viver para o mundo, né? Pregar para o mundo, né? Então, e o trabalho de vocês aí em Mimirim tá lindo. Mandar já um beijo pro pessoal de Mimirim, que eu tenho certeza que eles vão assistir. Vocês são os queridos. Nossa, uma cidade maravilhosa, muito linda, que acolhe, né, as Muito pessoas. receptivo. Nossa, Muito demais, acolhedor demais. eles são. Assim, a gente ficou 21 dias, na primeira semana já senti da família, já, das pessoas que a gente visitava. E é muito, muito gostoso. E queria que vocês falassem um pouquinho sobre realmente, a vida missionária. Porque, porque muitas vezes quando pensam em missionário, pensam que, coitadinho que não tem dinheiro, né? A pessoa que não consegue fazer nada, a pessoa que tá ali, meu Deus do céu, contando cada centavo. Como que é? Assim, a dependência emocional também, a dependência financeira e a ministerial. Realmente está dependendo 100%, em todos os âmbitos da sua vida em Deus. Eu sei que a gente não pensa, mas todos nós somos totalmente dependentes. A gente tem nosso emprego, mas a partir do momento que Deus falar não, a porta pode se fechar, né? Quem sustenta o nosso emprego, sustenta a nossa vida é Deus. A gente às vezes só não consegue olhar tanto quanto alguém que está ali inserida totalmente no ministério, né? Como que é para vocês como família, tendo filho pequeno? Foi difícil essa adaptação? Conta um pouquinho pra gente como funciona. Ó, como família, né? Saiu um pouco fora, sai um pouco daquela rotina. Eu pensei assim, eu estava aqui no meu pensamento lá em Andradas, eu vou pegar minha rotina que eu tenho aqui e vou colocar lá. Não, mas sai tudo, né? É toda uma adaptação. As crianças, a Natan, que é maior, sente, né? Sente mais, sente saudade, sente falta. Ele vai ter que fazer amigos novamente. Então, eu senti também dessa vez, eu senti mais dessa vez do que as outras, porque a gente mudou bastante. Sim. Eu acho que é porque passou 3 anos próximo da família, próximo da igreja, mas ali você olha para Deus. E aí cresce essa dependência de Deus mesmo, né? Porque você não tem ali a mãe para recorrer, não tem aquele amigo de anos, você está fazendo relacionamento, está criando confiança, está criando família ali. Sim. Então, não é fácil, não é fácil. É Deus mesmo para nos ajudar, nos confortar, mas uma coisa acontece, a sua família fica bem mais família, bem mais unida, né? Nossas crianças, a gente veio para cá, passou 2 dias, eu e Levi, em outra cidade, e as crianças parece que não dão mais conta de ficar longe da gente. Mas não é fácil em relação ao emocional, mas não é algo que não dê para administrar. Se você tem a convicção, se você sabe o porquê está ali, porque Deus chamou, então sabe que Ele vai suprir. E algo vai acontecer. É claro que o inimigo vai vir com as tentações, vai querer minar suas forças ali dentro de casa, porque aí você não tem força para sair, mas sempre tentando voltar e recorrer a Deus mesmo. É Ele que nos supre. E buscar ajuda se precisar, né? Então, foi um período mais difícil para mim, mas
também foi um período que Deus falou assim, eu cheguei e falei, eu quero fazer algumas coisas aqui. Eu sabia que a velocidade ia ser menor, porque Aham. tem 3 crianças, tem Lizzie com 6 meses quando a gente foi, mas eu pensei, eu vou fazer isso, isso, e não consegui fazer muita coisa que eu estava pensando. Aham. Mas Deus falou, desacelera. Desacelera. Uhum. Tipo, perde o controle é meu. É. E mesmo assim, Deus tem feito grandes coisas. Né? Não na velocidade que a gente fazia do radical. Nós saía para evangelizar todo dia. Era sol, era o que for. A gente ia para um outro povoado de a pé, com o Natan empurrando ele no carrinho. Então, éramos mais novos também. Agora eu tenho 37, Levi tem 41. Temos 3 crianças, então o ritmo tá diferente da outra experiência Sim. que tivemos, mas Deus está mostrando, eu sou o dono da obra. Ele que Então, não faz. ele que está fazendo. Então, tem aparecido pessoas que ele tem levado, né? Então, ele tem feito na velocidade nossa, Uhum. né? Noelma ali junto com a gente também trabalhou muito tempo, começo de ministério correndo. Agora ela também Tá no né? desacelerado. Tá no desacelerado. Então, Deus colocou pessoas desaceleradas juntos, né? Para que nós fizéssemos saber que é Ele que faz. Mas não é fácil esse contexto emocional, mas Deus cuida. Cuida. Ele cuida. Vai levantando um ali, o outro aqui, né? E vai indo. E, assim, para dar uma finalizada, né? Queria que vocês contassem, falassem um pouquinho para essa pessoa que às vezes tem esse desejo, né, de missão. Nossa, eu acho lindo esse trabalho, mas às vezes não tem essa convicção ainda, porque igual vocês falaram, tem que ter convicção para conseguir aguentar, porque quando vier o vento forte, quando vier, né, as tentações, você fala, não, eu sei quem me chamou e o porquê ele me chamou, então vai ser muito mais difícil você desistir, né? Então, o que vocês indicariam, né, aconselhariam com esses anos já na caminhada missionária? Se a pessoa está começando agora, fala, nossa, eu tenho desejo, talvez um anseio, mas não sei se é isso que Deus quer para minha vida, como que vocês aconselhariam? Oração. Oração. Primeira coisa é oração. Agora, se é cristão, se tem primeira coisa, não é convicção de chamado missionário, é convicção de salvação. Sim. Se tem convicção que foi chamado para pertencer a Jesus Cristo, o ápice de todos que são chamados para ser igreja é a glória de Deus. Esse é o ápice da missão de Deus na terra. E Ele nos escolheu para ser glorificado nessa terra, para encher a terra com a sua glória, dentre todos os povos e nações. Então, se primeiro há essa convicção de que pertence a Cristo, qualquer cristão tem alguma missão, algo específico, uma vocação específica. Eu costumo dizer, ele não vai chamar outro. É você. Jonas fugiu para lá, deixa, vamos chamar outro. Vou dar um castigo para Jonas, eu vou chamar outro para ir para Nínive. Não, vai é o Jonas que vai para lá. Até porque Deus tinha algo antes de Nínive, vamos dizer assim, ou junto com Nínive, que era a missão dele no coração de Jonas. Transformação na vida de Na vida Jonas. de Jonas. Ele tinha que dar uma lição para Jonas. E outra, era lá em Nínive que Jonas tinha que estar. Essa lição só ia caber lá. E é interessante que, se você for parar para pensar, talvez você já deve ter pensado, mas o missionário que mais ganhou a alma na Bíblia foi Jonas. Ele ganhou a cidade inteira de Nínive. Pedro pregou, foi quase 3.000 almas. Jonas pregou, ele andou 3 dias para atravessar uma cidade. Em quantos dias demora para atravessar a Sumaré? Imagina o tamanho de Nínive, 3 dias pregando. Tinha gente, hein? E ele pregou de coração duro. Ele é um missionário que não foi enviado com desejo de ganhar alma. Verdade. Ele tinha desejo de provar para Deus que aquele povo era duro. Exato. Mas a questão é que Deus tinha que fazer algo no coração de Jonas. Então, assim, tem 2 coisas que eu aprendi há uns anos atrás, nessa caminhada, durante envolvido com missões, né? Não agora, assim, como a gente está, assim, de forma, assim, sem tempo para voltar, mas sempre envolvido no preparo e com algum campo missionário. Que a coisa mais importante na vida de um cristão é que ele precisa ter contato com Jesus Cristo. Ponto. E Jesus, lá em Mateus 25, a partir do versículo 35, ele vai dizer que a única forma de você ter contato para ele é quando você fazer aos seus pequeninos. Ele falou assim, quando você fazer aos meus pequeninos, dá água, dá o de comer, dá o de vestir.
a mim o fizeste. Então, se você tem contato com os seus pequeninos, e a gente não sabe quem vão ser os seus pequeninos, mas eles estão lá fora. Os nossos irmãos pródigos estão lá fora. Então, para mim ter contato com Jesus e continuar tendo a minha vida sendo transformada, né, Deus continuar a missão dele na minha vida, eu preciso ir até eles. Então, para alguns, vai ser específico. Como a irmã estava falando para nós aqui, eu queria ir, e Deus falou, não, é dentro da igreja local. Entendeu? Então, a gente precisa descobrir, cada cristão precisa descobrir, e é por meio da oração, por meio de se submeter e ter coragem de perguntar a Deus aonde é esse local. E a segunda coisa é essa, também, primeira, a missão mais importante é Deus continuar a missão na sua vida. Eu poderia ter continuado a minha igreja local, estava lá como pastor auxiliar, eu já tinha toda, né, uma estrutura que eu montei, que era só minha para ajudar ali na igreja. Particular, a gente dividia as tarefas, eu e o pastor titular, meu pastor Lucas, a gente dividia, eu podia ter continuado ali, ia continuar, o evangelho ia continuar dando fruto, porque eu estou pregando o evangelho, eu estou ensinando o evangelho, mas dava uma pausa naquilo que Deus estava fazendo na minha vida, entendeu? E aí eu não queria isso. Eu não queria isso. E eu confesso aqui que dessa vez eu não fui como da primeira. Tipo, eu estava cheio de Paixão, coragem, convicção. Eu costumo dizer que quando você volta do Radical Sertão, todo o romantismo e o aventurismo acaba. Você vai saber o que é missões, entendeu? É o primeiro contato dos discípulos lá em Lucas 10. Eles voltam alegres, dando relatório, porque os espíritos imundos se submetiam à autoridade de Jesus. O primeiro relatório foi de alegria, e Jesus falou, olha, não se alegre por causa do poder que vocês estão tendo uma experiência com o poder, mas por causa que o nome de vocês está escrito no céu. Então, assim, há um chamado para pertencer a Deus e glorificar o nome dele. Mas o final do relatório, nós temos registrado na nossa Bíblia, foi sofrimento, prisão e morte. Porque eles também tinham autoridade para sofrer, para a glória de Deus, né? Então, assim, eu preciso que Deus continue fazendo a obra dele na minha vida. Então, nós fomos, como você falou aqui da dependência emocional, se a gente fosse fazer uma medição do emocional, a lógica era falar, não vai agora, fica aqui. Passa por terapeutas, passa por psicólogos, entendeu? A lógica era essa, mas eu sabia que Deus ia me curar lá. Lá onde? No lugar onde Ele quer que eu esteja. Nossa. Lá naquele lugar. Então, assim, primeiramente eu fui em obediência por meu próprio coração. O primeiro campo missionário que eu quero que Deus atue é no meu coração. E a partir de mim é consequência. A partir, eu acho que dessa submissão, dessa sujeição, é consequência. Vai acontecer. Deus vai mostrando os passos conforme você vai andando também, né? Não mostra tudo de uma vez, porque eu acho que se ele mostrar, a gente desistia também. A gente vai caminhando, as outras coisas vão ficando mais... É como as fotos, né? Que fica embaçado em volta e aquilo vai ficando com mais foco. Mas se seu coração, você sente isso, e está passando o tempo, ainda sente, vai se envolvendo em missões. E se prepare. Da forma como você consegue, né? Vai fazer uma teologia, por exemplo. Vai se preparar, por causa que no preparo, muita coisa vai ficando também. O que tem gente que para no preparo. Ele vê que não é isso. E tem gente que vai indo, vai indo. Deus vai impulsionando. O que é para ir, vai indo. Vai indo, vai indo. E é claro que a sua vida é aquilo. A paixão, igual a Levi falou, a paixão agora para nós, então as nossas decisões são decisões em Deus, de uma forma bem racional em Deus. Não tão emotivas, assim, igual o começo, entendeu? Mas estão ali. Né? Nós não vemos nossa vida longe disso. Nós não vemos o trabalhar do Senhor em nós longe disso. Então, é algo claro em nós. Sim. O chamado. Mas eu falo, você sente convicção? Vai se preparando. Se prepare. Você vai abrir a porta ali, outra porta aqui. Vai ter uma experiência igual você teve. Vai para um projeto missionário. De curto prazo, 21 dias. Exatamente. Que aí você já consegue ter, assim... Você não consegue ter noção completa de como que é viver no campo, mas dá para ter um gostinho de como que é, né? Uma coisa que eu falo, você falou, né, para falar para quem tem esse desejo, né? Jovens, adolescentes,
A gente teve alguns na nossa igreja que eu gostaria muito que tivesse a experiência que você teve. Uhum. Para ver que o mundo não é só aquilo que eles estão vendo dentro da escola. Porque na escola, um cristão, um jovem adolescente, ele se sente estranho. É uma cultura diferente, entendeu? Dentro da escola. Então, quando ele vai para um projeto missionário, ele se encontra com aquela quantidade de adolescente, de jovens, que tem um grupo vivendo aí, para a glória de Deus, vivendo o mundo de Deus, que às vezes também a igreja local, existem muitas igrejas sofrendo um esfriamento, que tem poucos jovens, o jovem está ali há muito tempo, com 2, 3, 4 adolescentes. Vai para você ver que não é a cabeça do mundo, não é aqueles outros que estão na escola que não conhecem a Cristo, mas tem pessoas vivendo o evangelho, ter essa experiência. Nossa, é verdade. Assim, eu falo que que a Juvep traz, assim, os projetos missionários é o tanto de gente que você conhece. Tanto de amigos, família, assim, que a gente até brincava, né? Que conheço você há uma semana e já te considero como irmão, né? Como uma irmã. Tenso, né? É acordar, dormir e ver a pessoa comer, sair. Evangelizar, tudo junto. Essa outra coisa que você falou, família. É. A igreja precisa aprender a ser família. E não só dentro da igreja local, mas família, igreja, Cristo. Né? Não então, só a sua denominação, a igreja de Cristo, né? São experiências que a gente tem desde 2014, que a gente sai do nosso contexto e vai para um lugar onde nós não conhecemos ninguém, e de repente Jesus se cumpre aquilo que Jesus fala. Aquele que deixar casa, bens, familiares, por amor a mim, um evangelho, terá 100 vezes mais famílias. Aí você vai ver que a sua família começa a aumentar. Não é de sangue. Não é de sangue natural, mas é um sangue muito mais precioso. É a família do sangue de Cristo. Então, se a gente é cuidado, quer ver, agora, Serra Talhada, a minha filha ficou doente, nós não conhecia ninguém. Uma família, irmãos e irmãs nossas, né, de uma igreja batista, nos acolheu lá. Nossa, a nossa família está aumentando. Eu precisei vir para cá agora e passar para Petrolina, passar um dia para esperar o voo. Uma outra pessoa que eu não conhecia ninguém, uma família pastoral, nos acolheu lá. Então, assim, você vai conhecendo a sua família. Em Cristo. Essa é a mais importante para nós conhecer. É verdade. Nossa, muito bom. E Uhum. buscar. Se o filho perdido, o mais velho, que ficou dentro de casa, que ficou perdido também, entendesse a convicção dele de filho, o amor do pai dele, ele não ia ficar esperar o tempo para ele ganhar a herança dele. Ele ia investir toda a herança dele para ir atrás do irmão dele que estava lá fora. Uau. Nossa, muito bom. Os nossos irmãos estão lá fora, as nossas irmãs estão lá fora, que ainda falta se assentar à mesa conosco. Quem são, não sabemos. Como Paulo diz, temos que sofrer por todos, por amor a eles, mas eles vão se chegar à mesa. Nossa, muito bom. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Não? Não? Foi muito bom, gente. Nossa, muito bom mesmo. Muito obrigada. Saíram lá de Espírito Santo Pinhal para estar aqui com a gente hoje. E eu creio, assim, que vai abençoar muitas vidas, vai estar falando com muitas pessoas, para a gente realmente, assim, abrir nossos olhos para o que está acontecendo fora da nossa bolha, né? Fora da nossa cidade, igual acontecendo no Nordeste, no Norte, em outros países também. E também, assim, o intuito nosso de estar tendo essa conversa também é para estar abençoando a vida de vocês, né? Levando o projeto de vocês para mais pessoas conhecerem, porque é um projeto lindo a igreja que vocês estão plantando lá em Bimirim. E também já deixar aí para o pessoal o projeto missionário da Juvep, né? Que é uma grande bênção. Eu, por experiência própria, posso falar que muda a sua vida, assim, é uma virada de chave, né? E agora, em setembro, se eu não me engano, abre as inscrições. Entra aí, a gente vai deixar o arroba da Juvep, vou deixar o arroba também da Pri e do Levi também aqui para vocês seguirem e acompanharem mais. E eu queria agradecer muito, de verdade, assim, de coração. Vocês são um grande exemplo de família, de casal, ministerial, assim, para mim. E foi uma honra conhecer e estar trabalhando naquele projeto com vocês. Agradeço de coração mesmo. Amém. Também agradecemos aí o pastor Marcelo, né? A igreja de vocês, Monte Oreb. Quero agradecer a minha igreja local também. A minha igreja local está na cidade de Andradas, chama Igreja Evangélica em Andradas. O pastor Lucas, amigão, parceiro de lutas comigo, toda a igreja. E os irmãos lá de Bimirim, Igreja Evangélica Reformada de Bimirim, que estão lá esperando a gente voltar. Deus abençoe a todos. Eu também agradeço. Outra família que a gente conheceu aqui, né?
Então, muito obrigado por ter dado essa oportunidade, né, Gabi? E de conhecer também, algumas pessoas vão em janeiro e a gente talvez nunca mais tenha contato, mas algumas ficam, Sim. né? E você ficou, Rebequinha ficou, então somos gratos ao Senhor por isso. Ai, muito obrigada, viu, gente? Bom, nós estamos finalizando mais um episódio do nosso Hopecast, esse episódio maravilhoso, muito especial. Se você gostou, não esquece de compartilhar com alguém que você saiba que vai gostar, para também abençoar e edificar a vida deles. E nós queremos agradecer por cada um que está assistindo até agora, e Deus abençoe, e até a próxima.